Você já percebeu como, em certos ambientes, basta você falar um pouco mais fundo, enxergar um pouco além ou fazer a pergunta certa para o clima mudar? A sala estava bem. Todo mundo rindo, repetindo as mesmas histórias, as mesmas opiniões prontas, os mesmos comentários seguros. E aí você abre a boca. Não é que você queira aparecer. Não é que esteja tentando humilhar ninguém. Você só aponta uma contradição. Questiona sempre foi assim. Mostra um detalhe que ninguém tinha notado. Em segundos a energia muda. Risos ficam mais secos. Alguém desvia de assunto, outro ironiza. Nossa, que filósofo hoje, hein? E por baixo do tom de brincadeira você sente. Tem algo em você que incomoda. Você volta para casa com aquela sensação pegajosa. Não foi exatamente que te rejeitaram, não te expulsaram, mas você sentiu o incômodo, o olhar torto, a comparação velada, a piada meio ácida, uma irritação estranha, como se a sua inteligência fosse um erro de educação, uma falta de tato, uma agressão. Você já sentiu isso na escola, quando respondia rápido demais ou fazia perguntas que o professor não gostava. Já a sentiu na família, quando via o absurdo em coisas que todo mundo achava normais. Já sentiu nos relacionamentos, quando enxergava dinâmicas que o outro não queria admitir. Você não era só o inteligente. Muitas vezes era o chato, o complicado, o difícil, o que complica tudo. E em algum lugar dentro de você, cresceu uma pergunta que você nunca teve coragem de formular em voz alta. Porque parece que pessoas inteligentes, profundas, lúcidas, muitas vezes são secretamente odiadas. Não odiadas no sentido dramático de inimigos declarados, mas odiadas em silêncio, ressentidas, desconfortáveis de se ter por perto, toleradas enquanto são úteis e depois afastadas com desculpas elegantes. A resposta é mais sombria do que você imagina. Antes de qualquer teoria, deixa eu jogar o primeiro corte. Talvez pessoas inteligentes não sejam odiadas pelo que sabem a mais. Talvez sejam odiadas porque tornam impossível que os outros continuem se enganando em paz. Você não é apenas alguém que entende mais coisas. Você é alguém que estraga certos cenários, que aponta rachaduras onde todo mundo finge ver parede lisa, que mostra o truque onde todo mundo queria acreditar na mágica. E num mundo em que uma multidão vive anestesiada em ilusões confortáveis, isso é quase um crime. É aqui que Schopenhauer entra como uma sombra inevitável. Arthur Schopenhauer enxergou a vida como um teatro cruel da vontade. Essa força cega, que nos move a buscar prazer, fugir da dor, nos autoafirmar, competir, possuir, dominar. Para ele, a maioria das pessoas vive num estado de semiconsciência, correndo atrás de desejos, status, validações, sem nunca encarar de frente o vazio, o sofrimento, a pequenez, a repetição da existência. Pessoas mais inteligentes, e ele falava disso sem romantizar, são aquelas que enxergam esse teatro por trás do cenário. São as que percebem que muito do que chamam de sentido é distração, que muito do que chamam de moral é conveniência, que muito do que chamam de verdade é só narrativa útil ao grupo. Schopenhauer dizia algo brutal. Quanto mais inteligente o indivíduo, mais ele tende à solidão. Não porque ele odeia pessoas, mas porque ele vê demais o que as pessoas são e o que elas fazem para não ver a si mesmas. Inteligência real, não só QI, mas profundidade, lucidez, capacidade de ver o que está por trás. É como um holofote aceso no meio de um teatro, onde todos querem acreditar no cenário pintado. Quando você entra com esse holofote, você não só enxerga melhor, você atrapalha o espetáculo. E o que a plateia faz com quem atrapalha um espetáculo que ela pagou caro para acreditar? Ela odeia, ela zomba, ela tenta calar, ela transforma em inimigo. Você já percebeu como muitas vezes a sua simples presença muda o tom da conversa? Você nem precisa se exibir. Só de estar ali, atento, silencioso, já faz com que algumas pessoas fiquem mais defensivas, contem menos piadas burras, tomem mais cuidado com o que dizem. Não é porque você é melhor, é porque você é ameaça simbólica. A maioria quer se sentir inteligente, boa, coerente, razoável. A presença de alguém que percebe falhas lógicas, contradições morais, auto-engano emocional, tira esse conforto.
A mente delas, mesmo sem saber explicar, sente: perto dessa pessoa minha fachada pode cair. Schopenhauer diria que a inteligência mais alta coloca você numa espécie de outro plano de percepção e que, por isso, você não pertence ao mesmo rebanho mental do restante. E rebanhos, você sabe, não perdoam bem quem se afasta, quem enxerga demais, quem se recusa a seguir na mesma direção só porque todos vão. Seres humanos são animalescamente sensíveis à comparação. Quando alguém próximo a mim é mais lúcido, mais claro, mais rápido, mais profundo, meu sistema de defesa pode ir por dois caminhos. Ou eu aprendo com essa pessoa, e isso exige humildade. Ou eu transformo essa pessoa em ameaça, e isso é muito mais fácil. É aqui que nasce o ódio silencioso. Não é ódio porque você fez algo horrível. É ódio porque na sua frente a pessoa se sente pequena, exposta, menos esperta do que acreditava ser, menos boa do que dizia ser, menos coerente do que contava para si mesma. Em vez de encarar essa dor, ela a projeta em você. Você vira arrogante, metido, intelectualoide, meticuloso demais, perfeccionista, insuportável. Você vira qualquer coisa que faça com que o outro não precise admitir. Talvez eu tenha que rever a imagem inflada que faço de mim mesmo. Esse é o primeiro golpe. Sua inteligência é odiada, não porque você humilha os outros, mas porque, perto de você, eles sentem suas próprias mentiras começarem a descolar. O segundo golpe é ainda mais incômodo. Schopenhauer tinha um desprezo quase visceral pelo otimismo raso. Ele falava da vida como essencialmente sofrida, cheia de frustrações, decepções, dores inevitáveis. A maioria das pessoas, para suportar isso, cria fantasias. Se eu conseguir tal coisa, serei feliz. Se eu me casar, tudo se resolve. Se eu for promovido, o vazio acaba. Se eu tiver filhos, minha vida ganha sentido. Pessoas mais inteligentes, especialmente aquelas com uma honestidade interna quase cruel, veem a engrenagem desse auto-engano. Sabem que, mesmo que cada desejo seja conquistado, logo surgirá outro, que nenhuma conquista externa preenche um buraco existencial que é estrutural, que muita gente está se sobrecarregando, se matando, se mutilando emocionalmente, atrás de metas que, por dentro, sabem que são ocas. Quando você vocaliza isso, você não soa profundo, você soa ameaçador. Você está mexendo naquilo que mantém muita gente de pé, as mentiras necessárias. Quantas vezes você questionou o trabalho dos sonhos de alguém e viu nos olhos dela uma raiva rápida, uma necessidade de te provar que não, que está tudo ótimo, que você está exagerando? Quantas vezes você apontou que certo relacionamento era claramente abusivo, vazio, desigual, e a pessoa virou contra você, te chamando de negativo, invejoso, dramático? Você não é odiado por estar errado. Você é odiado porque está muito perto de uma verdade que o outro não pode aceitar sem que a vida inteira dele desmorone. Schopenhauer falava que a verdade é como uma luz forte demais para olhos acostumados ao escuro. Eles doem, lacrimejam. A primeira reação não é agradecimento. É querer apagar a luz, e se não der para apagar a luz, é querer eliminar a fonte da luz. Você é essa fonte em muitas situações. Você entra num grupo e, sem querer, começa a ver o jogo de vaidades, as hierarquias invisíveis, as manipulações sutis. Você vê quem puxa saco, quem manda sem parecer que manda, quem é usado, quem é objeto, quem é sujeito. Você vê, e às vezes comenta, ou mesmo calado seu olhar denuncia que você não compra aquilo. O grupo sente, o grupo percebe, o grupo reage. A reação pode ser te excluir, te ignorar, te ridicularizar, te diminuir, te pintar como problemático, negativo, complicado demais. É mais fácil classificar você como defeituoso do que admitir que o circo inteiro é ridículo. Quando alguém nos aponta uma verdade que contradiz a imagem que temos de nós mesmos ou do nosso mundo, sentimos desconforto intenso. Para reduzir esse desconforto, temos duas opções: mudar a crença, o que é difícil, doloroso, exige revisão, humildade, ou atacar a fonte da informação. Quase sempre, o cérebro vai por onde dói menos. Desacredita quem trouxe a verdade.
Você percebe isso quando, depois de expor algo sério, alguém responde com piada, com ironia, com ataque à sua pessoa, não ao que você disse. Nossa, lá vem você de novo com esses papos. Você é muito negativo. Você complica tudo. Isso não é argumento, é defesa. E por trás dessa defesa, o ódio silencioso cresce. Não é ódio por você ser mau, é ódio por você ser incômodo. O que torna tudo mais cruel é que, muitas vezes, você nem quer esse papel. Você até tentou ser mais normal. Tentou não ver, tentou calar, tentou deixar passar, tentou concordar com coisas que te soam absurdas. Mas a sua mente não desliga. Seu olhar não desaprende. Sua consciência não volta para o nível anterior. Schopenhauer descreve isso quase como uma maldição. Uma vez que você enxerga, não tem como desver. E aqui está a parte que ninguém gosta de falar. O preço de ver é muitas vezes ser odiado. Não odiado com bandeiras e tochas, mas odiado daquele jeito frio, distante, ressentido, em que as pessoas nunca vão te dizer na cara o quanto você as incomoda, mas vão te excluir sutilmente de decisões, vão te deixar de fora de grupos, vão diminuir a sua influência, vão distorcer suas intenções, vão te pintar como vilão para os outros. Ele se acha demais. Ela quer ser sempre a dona da razão. Ele complica tudo que é simples. Você vê tudo isso acontecendo quase em câmera lenta. E dói. Porque a parte mais sensível em você não entende por que ser honesto, lúcido, cuidadoso com a verdade acaba te colocando nesse lugar de não querido. Inveja não é só desejar o que o outro tem. É sentir raiva por ele existir como existe. Pessoas menos inteligentes, menos conscientes, menos profundas, podem sentir diante de você uma humilhação silenciosa. Por que eu não vejo isso? Por que eu não penso nisso? Por que eu não percebo assim? Em vez de transformar isso em admiração e aprendizado, transformam em ressentimento. Ele quer aparecer, quer ser melhor, quer ser diferente. Schopenhauer era implacável ao dizer que muitas relações humanas são atravessadas por competição de vaidades. Mesmo em grupos onde todos fingem se amar, há comparações, disputas de brilho, de voz, de influência. Uma inteligência mais aguçada, que fala bem, que articula ideias, que prevê coisas antes, desafia hierarquias invisíveis. Isso irrita. Às vezes você está apenas dizendo o óbvio, mas como ninguém tinha dito antes, parece que você está querendo ser o dono da verdade. Schopenhauer, se falasse diretamente com você agora, provavelmente não romantizaria sua posição. Ele diria algo duro. Você sofre não só porque é mais inteligente, sofre porque ainda espera ser amado por aqueles que precisam que você se cale para continuarem acreditando no próprio teatro. Você quer duas coisas que raramente andam juntas: lucidez radical e aceitação irrestrita. Você quer ver tudo, e ao mesmo tempo quer que todos gostem de você. Mas quem vê tudo não é amado por todos. Quem vê tudo é temido, evitado, atacado por muitos. A transformação interna começa quando você para de medir o seu valor pela aprovação de quem precisa te odiar para não se odiar. Isso não significa virar mártir superior, se achar acima de todos. Significa entender que, em muitos contextos, o seu papel nunca será o de queridinho. Será, no máximo, o de pedra no sapato. E pedra no sapato não é convidada para o baile. O que fazer com essa verdade? Primeiro, reconhecer que o ódio que você sente vindo de alguns não é exatamente sobre você como pessoa inteira. É sobre o que você representa dentro da psique deles. Você é símbolo. Símbolo daquilo que eles querem evitar. Símbolo daquilo que eles não querem admitir. Símbolo daquilo que eles sabem, lá no fundo, que terão que encarar um dia. Quando você entende isso, o ódio não dói menos, mas te humilha menos. Você para de traduzir cada olhar torto como prova de que tem algo de errado com você. Em vez disso, começa a se perguntar: o que em mim está confrontando a ilusão dessa pessoa? Segundo, aceitar que você precisa escolher onde coloca a sua inteligência. Jogar pérolas para porcos, como diria outro pensador, sempre termina mal. Schopenhauer aconselhava, em essência, que o sábio se poupe, que não gaste sua lucidez tentando despertar quem ama a própria prisão.
Você não tem obrigação de explicar o mundo para quem só quer argumento para manter as correntes. Você não precisa entrar em toda discussão, provar todo ponto, vencer toda briga. Às vezes, o movimento mais inteligente é calar, não por covardia, mas por higiene da alma. Terceiro, buscar ativamente ambientes onde a sua inteligência não seja vista como ameaça, mas como recurso compartilhado. Gente que não precisa competir o tempo todo. Gente que não se sente diminuída por aprender com você. Gente que pode te mostrar coisas que você não sabe, sem transformar isso num jogo de poder. Schopenhauer achava que esses encontros eram raros. E são, mas existem. E quando acontecem, o ódio que você sentia lá fora se transforma em outra coisa, em ressonância, em parceria, em construção. Até lá, porém, você vai continuar incomodando muita gente, só por existir como existe. Aqui entra a frase que corta tudo ao meio, como lâmina. Você não é odiado porque é errado demais. Você é odiado porque é lúcido demais para caber no conforto das ilusões alheias. Silêncio. Dói. Mas essa dor é mais digna do que passar a vida tentando se fazer de burro para ser amado. No fim, a questão não é como faço para não ser odiado. A questão é o que eu valorizo mais? Ser aceito por quem precisa viver mentindo, ou ser inteiro, mesmo que isso me deixe com menos aplausos e mais silêncio. A verdade sombria, segundo Schopenhauer, é que consciência dói, inteligência isola, lucidez assusta. Mas é essa mesma lucidez que te impede de viver como rebanho, de repetir padrões cegamente, de se perder em ilusões que um dia vão te cobrar um preço ainda maior. Talvez a partir de hoje, quando você sentir aquele ódio frio, aquela implicância sem explicação, aquela piada atravessada, aquele olhar pesado, você respire fundo e pense: não é sobre eu ser demais, é sobre eles não suportarem ver o que eu já não consigo mais desver. E em vez de se dobrar, se apagar, se mutilar mentalmente para caber, você pode escolher algo radical, continuar sendo quem você é, e colocar sua inteligência a serviço da sua própria integridade, não da aprovação daqueles que precisam te odiar para continuarem dormindo em paz. Se você já sentiu esse ódio silencioso, escreva nos comentários: eu escolho ser inteiro, não aceito